Você já teve algum problema com seguros? Não? Imagina essa cena. Você bate o carro, ou alguém bateu no seu carro, ou ainda pior, dá perda total no seu veículo. Você respira aliviado porque pensa, bom, pelo menos eu tenho seguro. Aí você aciona o corretor, ele aciona a seguradora, passam alguns dias e vem a resposta da companhia. Infelizmente, a sua indenização foi negada. Aí você fica sem o dinheiro e ainda perde tudo que pagou pelo seguro daquele ano. E sabe, na maioria das vezes isso acontece por causa de um detalhe que a própria pessoa nem sabe que estava fazendo errado. Hoje eu vou mostrar qual é esse erro, por que ele acontece tanto e como evitar que isso aconteça com você, para você não perder dinheiro e muito menos o seu carro. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Daniele Chagas, corretora de seguros, mais conhecida como Dani Me Ajuda com Seguros pelos meus clientes. Há anos trabalho ajudando pessoas a protegerem aquilo que construíram com tanto esforço e nesse tempo percebi uma coisa que me incomoda muito. A maioria das pessoas acredita que entende como o seguro funciona, até o dia em que realmente precisa usar. Foi justamente por viver isso diariamente que eu decidi criar esse canal. Aqui eu vou traduzir o segurês para uma linguagem simples, compartilhar casos reais que acontecem comigo ao longo da minha carreira e mostrar também os bastidores de um mercado que ainda gera muitas dúvidas, porque eu acredito que informação evita prejuízo, protege patrimônio e ajuda você a tomar decisões muito mais conscientes. Então, se você quer entender de seguros sem complicação e evitar erros que podem custar muito caro, já aproveita para se inscrever no canal. Agora deixa eu te mostrar por que tanta gente descobre que fez tudo errado, justamente quando mais precisa do seguro. E se tem uma coisa que eu aprendi é que pessoas acreditam que depois que contrataram um seguro, podem parar de se preocupar, ficar tranquilo que qualquer coisa que aconteça estará segurado. As pessoas pensam, agora estou protegido. Só que não é tão simples. O seguro é um contrato e, como qualquer contrato, existem regras, cláusulas, letrinhas miúdas que muitas vezes nós não prestamos atenção. Mas se essas regras não forem respeitadas, a seguradora pode sim negar a indenização. E antes que você pense que isso acontece só com quem tentou enganar a seguradora, não. A maioria dos casos que eu vejo são pessoas comuns, gente honesta, que só não recebeu porque ninguém explicou direito como o seguro funciona. Um dos erros mais comuns é informar uma coisa na contratação e fazer outra completamente diferente. E sabe por que isso acontece tanto? Porque uma das etapas mais importantes do seguro é justamente o preenchimento correto do perfil do segurado. O perfil não serve apenas para calcular o preço, o custo do seguro, a taxa. Ele faz parte das regras do contrato e está previsto nas condições gerais de todas as seguradoras. O problema é que a maioria das pessoas nunca leu essas regras e muitas vezes nem imagina que determinadas informações podem fazer toda a diferença na hora de um sinistro. É por isso que um bom corretor não apenas preenche um formulário, ele faz perguntas, investiga a rotina do cliente e procura entender como aquele veículo realmente é utilizado. Vou dar um exemplo que acontece toda semana. A pessoa contrata o seguro dizendo que usa o carro apenas para fazer tarefas normais do dia a dia, lazer, ir ao mercado, buscar os filhos na escola, passear. Só que na prática, ela usa o carro todos os dias para visitar clientes, prestar serviços, fazer atendimentos, trabalhar. Usa o carro como uma ferramenta de trabalho. E ela nem faz isso por mal, com má intenção. No mundo em que vivemos hoje, com tantas taxas e impostos, quantas pessoas conseguem custear 2 carros, 2 seguros? Ter um carro para trabalho e outro para lazer? Na maioria das vezes, ela nem sabe disso e justamente por isso, ela nem sabe que isso muda completamente o risco da operação. Só que se acontecer um acidente e a seguradora descobrir que aquele carro era usado de forma diferente do informado na pólice, ela pode negar a indenização. Tu tem noção disso? Eu vou te contar outra coisa. Muitas vezes, o próprio cliente só percebe que o perfil estava errado
porque eu começo a fazer perguntas. Pergunto como ele trabalha, quantas pessoas usam o veículo, como é a rotina da família, qual é a forma e a frequência que esse veículo é utilizado, visita clientes, se usa o veículo durante o expediente, se outra pessoa dirige, pessoas entre 18 e 25 anos, por exemplo, que precisam ser informados. E já aconteceu diversas vezes da pessoa responder uma dessas perguntas e perceber que a informação que constava na apólice não reflete a realidade. Se eu simplesmente preenchesse o seguro sem fazer essa investigação, aquela apólice poderia ser emitida com informações incorretas. Isso poderia gerar problemas juntamente quando o cliente mais precisa. Inclusive, aconteceu uma situação muito parecida recentemente. Eu participo de um grupo de empresários aqui na minha cidade e eu resolvi fazer uma pesquisa com eles. Pedi para que eles levantassem a mão e me dissessem quem usa o carro para trabalhar. Quase todo mundo levantou a mão, afinal, são empresários assim como eu. E depois eu fiz outra pergunta. Na apólice de vocês, como está o uso do veículo? Profissional ou particular? A maioria nem sabia responder. Quando foram olhar, estava como uso particular, ou seja, estava errado. E sabe qual é a diferença do preço para fazer o seguro correto? Menos de R$50 por mês. Gente, R$50. Ou seja, as pessoas estavam economizando um valor muito pequeno e assumindo um risco gigantesco. E esse não é o único. Tem vários outros casos assim. Por exemplo, você esquece de contratar a cobertura para um condutor entre 18 e 25 anos. Empresta o carro para alguém que usa muito mais do que informou. Muda de cidade, casa, descasa, muda a forma como usa o veículo. Deixa de usar de forma particular e começa a usar de forma profissional, comercial. Faz alterações importantes e não comunica à corretora. Esquece, tudo isso pode gerar problemas, dependendo da situação. O mais curioso é que ninguém faz isso porque quer. A gente sabe. As pessoas simplesmente, elas não sabem que isso acarreta a negativa do sinistro. O que é mais triste disso tudo é porque as pessoas contratam o seguro pensando só no preço. Escolhem a opção mais barata. Nem leem a proposta. Não perguntam nada e seguem a vida. Até o dia em que precisam usar. É nessa hora que descobrem que estavam protegidas só na teoria. A boa notícia é que evitar esse tipo de problema é muito mais simples do que parece. Sempre que a sua realidade mudar, avise o corretor, converse com ele. Mudou de profissão, mudou o uso do veículo, o filho começou a dirigir. Qualquer situação dessas precisa ser informada para o corretor. Se vai usar o carro para trabalhar e não usava anteriormente, tem que informar. Tudo isso precisa ser informado para que seja alterado na apólice. Às vezes, a diferença de preço é muito pequena e às vezes nem dá diferença de preço, mas a diferença na proteção é enorme. Eu sempre falo uma coisa para os meus clientes. É melhor fazer um seguro um pouco mais completo do que descobrir no pior momento possível que faltava alguma cobertura ou aquela que você mais precisava. E eu quero começar a trazer muito esse tipo de conteúdo aqui, porque todos os dias eu vejo pessoas perdendo dinheiro por falta de informação. E se esse vídeo fez você pensar, será que a minha apólice está correta? Você vai gostar de saber que eu criei um serviço especificamente para essa questão, justamente para dirimir essas dúvidas, que se chama o raio-x da apólice. Nele, eu faço uma análise detalhada da sua apólice para verificar se a sua proteção realmente faz sentido para o seu perfil. Se existe alguma informação que precisa ser corrigida, se há coberturas importantes faltando, ou até mesmo se você está pagando mais do que deveria. Depois dessa análise, você recebe um relatório com tudo explicado de forma simples e, se fizer sentido, também apresento uma proposta comparativa de seguro. E tem um detalhe bem importante. Caso você decida contratar o seguro comigo, depois da análise do raio-x da apólice que eu vou fazer para você, esses R$ 97,00 investidos no raio-x voltam integralmente para você como cashback, sendo meu segurado ou minha segurada. O link está aqui na descrição. Então, se você já tem seguro ou conhece alguém que
que dirige todos os dias, compartilhe esse vídeo e pode ser que você evite aí um prejuízo enorme para alguém. E aproveita para me contar aqui nos comentários qual é a maior dúvida que você tem sobre seguro, porque provavelmente essa dúvida também é a dúvida de muita gente e pode voltar aqui sendo o próximo vídeo do canal. Espero vocês no próximo vídeo.